à altura do Evangelho de Cristo. Para mim, viver é Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, dia do Senhor, 25º, no tempo comum, nosso encontro com a palavra de Deus no Evangelho, capítulo 20 de São Mateus, e a excelente proposta de Deus para a nossa vida. Venham trabalhar na minha vinha. Venham fazer parte do meu trabalho. Jesus ilustra o reino de Deus para nós com uma parábola bem desafiante, que sobretudo testa a nossa capacidade de compreender como Deus realiza o seu plano para cada um de nós e como também a nossa participação neste mistério de Deus se dará na grande recompensa que nós almejamos. É bem verdade que a única e suficiente recompensa de uma vida cristã inteira dedicada a Deus é o céu, a quem nós o desejamos, ou pelo menos deveríamos desejar e nos esforçar. Mas esta nossa participação na grande recompensa requer um convite de Deus para a nossa vida, que requer também uma aceitação nossa para com Deus. E Jesus ilustra a presença do reino de Deus neste patrão que sai à praça e começa às 5 da manhã a contratar trabalhadores para a sua vinha. Se repete durante o dia inteiro o chamamento deste patrão a todos quanto ele ia encontrando. Inclusive, no último horário do dia, ele ainda sai com generosidade em busca de uma humanidade que não está ocupada e nem comprometida com a vinha. Pergunta: por que estás aí o dia inteiro desocupado? A resposta: ninguém nos contratou. E ele diz também: pois vai também para a minha vinha. Esta parábola, ela recorda e reconstrói muito bem o tempo e a história da salvação. Do primeiro justo, Abel, até nós, os trabalhadores da última hora. E dentro dessa dimensão dos convidados a viver esta participação no reino, estão todos aqueles que verdadeiramente compreenderam o chamado do Senhor a seu tempo e o realizaram plenamente, sem verdadeiramente questionar Deus nos seus propósitos, na sua forma de agir e, sobretudo, na sua bondade. Nós poderíamos nos perguntar: há uma distinção entre os que servem a Deus? Em recompensa, não. A recompensa é o céu e a comunhão com Deus. Mas, verdadeiramente, no céu há diferentes intensidades pelo qual nós passamos à medida que nós correspondemos ao amor de Deus. Eu acho que, sem dúvida, nós não poderíamos achar que a nenhum de nós, nem dos santos, nem dos anjos, deverá ter a glória que tem a Virgem Maria no céu, pela sua imensa cooperação na obra de salvação. Como também alguns outros santos que dedicaram a vida e o serviço de Deus com infinito amor e verdadeiramente, seguramente, receberão de Deus uma glória maior. Mas o prêmio e a consolação é a mesma.
simbolizada aqui nesta moeda de prata, a quem Deus resolveu dar desde os últimos até os primeiros. Vemos São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Filipenses, já cansado, preso, depois de muito ter sofrido pelo reino. Ele chega, em alguns momentos em sua carta, a elencar tudo o que já passou por Cristo, desde os flagelos, as prisões, os náufragos, as perseguições, os apedrejamentos, as cusparadas que os judeus lançaram sobre seu rosto, e talvez não tenha na história alguém que tenha de fato encampado um serviço tão forte e tão intenso como a vida de Paulo, sobretudo quando diz respeito na missão e sobretudo quando diz respeito no seu comprometimento com o surgimento das igrejas. Mas no mesmo instante, esses dias nós estamos celebrando a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é tão amada e tão santa, tão gloriosa entre os santos, que só viveu apenas 24 anos, todos estes dentro de um convento, realizando ali num mosteiro, em um circunscrito espaço em Lisieux, uma vocação também tão santa e de tanto amor. E os dois são conhecidos pelo empenho missionário, por tudo aquilo que puderam fazer pela igreja. E justamente está aqui uma plena consciência para todos nós. O que de fato vai fazer diferença na intensidade do nosso serviço a Deus e da capacidade com que Deus tem de nos recompensar? O amor com que fazemos todas as coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando foi chamada para ser sacristã dentro da comunidade, ela fazia as coisas com tanto amor, porque ela reconhecia em cada objeto que ela limpava e colocava sobre o altar, como se o próprio Cristo o fosse tocar. E aquele objeto de amor transferido fazia ali a santificação verdadeira da vida. E impulsiona cada um de nós a olhar hoje para a nossa vida e verdadeiramente o serviço que o Senhor nos chama a realizar é feito verdadeiramente por amor ou em busca da recompensa? Estes homens começaram a resmungar, não porque Deus estava sendo justo com eles, mas que poderiam ter uma vantagem a mais, porque o patrão começou a pagar um valor mais alto para os últimos, e numa consequência de amor, não agradecem mais o chamado que Deus os fez, mas sim começam a resmungar contra o patrão por não ter sido mais generoso com os últimos de que com eles que, segundo eles, suportaram o sol e o cansaço de um dia inteiro. Isso não é muito diferente da nossa vida, quando verdadeiramente nós nos encontramos neste chamado que Deus nos faz de vocação, e não é somente numa vocação que se diz respeito à vida eclesial, aos movimentos. Nós temos uma séria limitação de vida de achar que o único serviço que Deus nos chama é o da igreja. A gente não conta como vocação, na grande maioria das vezes, o testemunho da vida matrimonial, o testemunho no ambiente do trabalho, a vocação recebida para ser, de fato,
uma luz e um sinal do reino de Deus no mundo, o comprometimento com o desenvolvimento integral da humanidade, a experiência que cada um é chamado a fazer no seu tempo, para de fato descortinar o reino de Deus na nossa própria vida, naquilo que verdadeiramente o Senhor deseja realizar no coração do mundo. Eu repito muitas vezes isso para os mais próximos de mim. Tudo deve ser feito com amor. Se não há verdadeiro amor naquilo que se faz, e não se pode fazer bem feito, não faça. Não faça. E isso em qualquer circunstância. Porque à medida do nosso céu, à medida do nosso comprometimento com o reino de Deus, à medida da recompensa que Deus nos dará, será verdadeiramente o amor com que nós comprometemos a nossa vida. Esta medida de céu, que tanto os santos, como Teresinha, como Paulo, o grande missionário, como tantos outros que inspiram verdadeiramente a vida cristã, descobriram. E não descobriram somente no primeiro chamado que Deus os fez, porque alguém pode desde muito cedo ser tocado por Deus para o serviço, como alguém pode no último suspiro da morte, sem trabalhar um dia pelo reino, alcançar a mesma recompensa. E aí, não se pode o nosso coração se envaidecer e, cheio de orgulho, questionar Deus: por que trabalhamos tanto se aquele nada fez? Olha como será verdadeiramente o nosso escândalo quando descobrir que muitos comprometidos hoje perdem a salvação porque não fizeram por amor, eram meros tarefeiros, e outros que nada fizeram estarão lá na recompensa, porque Deus ao seu tempo os chamou. Talvez esse seja o maior desafio que nós encontramos quando verdadeiramente estamos nos aconselhamentos pastorais. As pessoas, as coisas que as pessoas mais pedem: padre, quando é que meu esposo vai ser convertido? Quando é que meu filho vai encontrar a igreja? Quando é que eu vou conseguir colocar minha casa toda a serviço? Quando é que verdadeiramente eu vou ter um lugar no espaço da igreja? E são tantas coisas e perguntas que às vezes a gente vê, e uma resposta é esta: no tempo de Deus. Quando Deus quer, a conversão acontece até no toque da orelha, assim, pá. Agora o que resta fazer? Esperar o decorrer das horas, porque quem chama é o Senhor. Aquele que se compromete sem um chamado do Senhor não entra nem na vinha, não sabe onde está, não realiza bem o que faz. Mas aquele que verdadeiramente compreende que o chamado que Deus o fez é um chamado concreto para exercitar o amor de Deus com generosidade, a vida inteira é viver este amor. E viver este amor é viver o Cristo em nós. Lá na comunidade de Santo Afonso, essa semana, uma pessoa me surpreendeu. E toda vez que eu chego lá, é um abraço, uma coisa. E aí, ela disse assim: sou padre, abraçar o Senhor é como abraçar Nosso Senhor. O Senhor me desculpe. E eu dizia assim para ela: mas o que de fato você vê? Ela disse: eu vejo muito o que os outros não veem, a dedicação e o amor com que o Senhor tem a esta igreja. Mas isso não faz com que eu seja de alguma forma melhor. Faz com que a vida desta comunidade aprenda também, a partir do pastor, a amar e se entregar dia após dia ao serviço desta igreja. Porque, lhes digo com toda sinceridade, eu acredito que já repeti isso: se fosse por você, eu não estaria aqui não.
Se fosse para servir a você, eu não viveria aqui. O viver e o servir é a Cristo. A consciência que Paulo coloca na carta de São Paulo aos Filipenses é essa: para estar ao lado de Cristo e viver o que Ele me pediu para fazer, eu suporto tudo. Agora, se não for por esta recompensa, por este amor que Deus dará, por esta glória que me é reservada na eternidade, seria uma perda de tempo viver isso. Nós estamos terminando, meus irmãos, este mês de setembro. Muitas coisas bonitas o mês de setembro apontam para a realização da palavra de Deus na nossa vida. E quão é grande ainda o desconhecimento desta palavra. O chamamento que a nossa igreja faz nesses meses temáticos são justamente para fazer-nos acordar, para compreender que também não existe vocação sem escuta. Não existe vocação sem escuta. Como também não existe conhecer a vontade de Deus para a nossa vida sem uma completa identificação com a vida de nosso Senhor, que é para nós modelo, princípio e fonte e finalidade da vida. Por isso que desconhecer as Escrituras, e aí nós vamos celebrar São Jerônimo no dia 30, é desconhecer o próprio Cristo. E quem verdadeiramente não escuta esse chamado que Deus faz, pode correr o dia e ficar desocupado na praça até a última hora. Qual é a vantagem, por exemplo, que leva o último trabalhador desta parábola em relação ao primeiro? É trabalhar menos? Eu creio que não. Não há vantagem nenhuma, porque os primeiros que foram chamados experimentaram a comunhão de um dia inteiro. Os que se comprometem hoje com a igreja experimentarão uma vida inteira de comunhão, e isso é impagável. É impagável. Agora, você que verdadeiramente ainda não se comprometeu, não sabe o que é verdadeiramente uma dedicação ao reino. Que frutos esse reino dá? Que sentimento se realiza na nossa vida quando verdadeiramente nós olhamos para trás e vemos que o que fizemos no amor nos levou a conhecer Cristo. E diante do conhecimento de Cristo Jesus, vai dizer Paulo, eu considero tudo perda para viver com Ele. Amém.